Fala, criatura, seja muito bem-vindo ao Química no Contexto Enem. Eu sou o professor Fernando Vasconcelos, Nando Química, e convido vocês a partir de hoje a estudarem muita química e se prepararem para os seus estudos e também para o Enem. Seja bem-vindo ao nosso universo da ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Nossa história de hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa ciência que você deve estar estudando, se preparando, montando o seu cronograma de estudos aí para o Enem ou para os vestibulares que você vai fazer. E nós começamos a nossa caminhada hoje falando exatamente da tua preparação. Para isso, a gente tem que começar a estudar o que é a química e para que serve o meu estudo em química. A química é uma ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, para isso é importante que a gente defina, primeiramente, o que é matéria e como que acontecem essas transformações. Quando a gente fala em matéria, tu pode relacionar justamente com aquilo que com certeza tu já ouviu ou leu. Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço. E quando a gente fala que ocupa lugar no espaço, a gente está falando que matéria é todo corpo que apresenta volume. Na química, a transformação dessa matéria, a transformação dos nossos sistemas materiais, ou seja, daquilo que a gente vai estar analisando, depende da inserção de energia. Então a energia vai fazer a transformação desses sistemas materiais e a gente vai acompanhar agora como tudo isso vai acontecer durante os nossos estudos aqui no Química no Contexto Enem. Um corpo material, então, ele pode ser aquele corpo que a gente tem aí no dia a dia, como eu falei para vocês, né? Matéria ocupando massa e tendo volume no espaço, pode ser condicionado a um ser humano, a um vírus, a uma bactéria, a uma maçã, a um cachorro, enfim. Todos os objetos ao nosso redor podem ser condicionados ou caracterizados aí como sistemas materiais. E lembrar vocês que toda a transformação da nossa matéria vai depender de um conteúdo de energia englobado ou liberado. Energia, quando a gente está falando, a gente pode associar ela como energia eólica dos ventos, energia solar do sol, energia térmica proveniente de uma fonte de calor. Enfim, aqui no Química no Contexto a gente vai trabalhar também com vários perfis de energia para te situar aí no contexto da tua aprovação. Falando em matéria, é importante que tu lembre aí quais são os três estados físicos da matéria que a gente vai abordar. Então, primeiramente, a gente vai dividir a matéria ou os sistemas materiais em três estados físicos. Tá lembrado disso? A matéria vai se dividir então no estado sólido, líquido e gasoso. É imprescindível que tu saiba qual é a diferença básica em termos de arranjo molecular. Quer dizer, a estrutura interna da tua matéria ela vai estar dividida em três formas de arranjo. O sólido mais compactado, moléculas mais coesas, unidas próximas. O líquido já com moléculas mais afastadas e o estágio gasoso, aquele estágio de maior desordem do sistema, de maior entropia em razão do alto conteúdo energético que essas moléculas vão ter. Outro ponto importante, tu precisa saber quais são as formas com que essa matéria se transforma. Ou seja, eu falei para ti que a matéria vai ser transformada a partir da inserção de energia. Imagine agora que a gente vai trabalhar com a água nos três estados físicos que a gente pode encontrar essa substância. Então a gente parte de uma água no estado sólido, essa água vai virar líquido, do líquido virar gás e vice-versa. Então a gente precisa compreender agora o nome dos processos que ocorrem durante essas mudanças de estado de agregação. Ou seja, eu preciso compreender aí como que eu chamo o nome dos processos de mudança de estado físico. Acompanhe com a gente agora quais são esses processos. Então é importante lembrar que a passagem do sólido para o líquido a gente vai chamar de fusão. A passagem do estado líquido para o estado de gás a gente chama de vaporização. E atenção aqui, hein? Quando a gente fala em vaporização é a formação do vapor. E isso pode acontecer de três estágios e três formas diferentes. A vaporização pode ser entendida aí como evaporação, ebulição e calefação. Tá, Fernando, mas e qual é a diferença se o processo é o mesmo? Qual é a diferença entre calefação, ebulição e evaporação, uma vez que o processo é a mudança do estágio de líquido para gás? Pessoal, eu vou explicar para vocês porque isso é uma diferença importante em termos de leitura. Vocês precisam entender a relação entre a quantidade de matéria que está envolvida e a fonte de calor, a quantidade de calor, né, a energia que está envolvida no processo.
Quando a gente fala em evaporação, a gente está falando da água superficial, pode ser, por exemplo, do solo, a água superficial também de uma quantidade de água maior, por exemplo, como um rio, um oceano. O que acontece? Aquela água da superfície pega uma certa quantidade de calor e ela vira gás, ela vira vapor. Então é importante que tu saiba que a evaporação ela acontece em temperaturas inferiores àquilo que tu já deve ter ouvido, que é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição a nível do mar, vocês entendem como 100 graus Celsius. Só que a evaporação da água acontece em temperaturas inferiores. Tu já imaginou fazer uma evaporação com temperatura necessária de 100 graus Celsius? Tu jamais ia conseguir secar o teu corpo ou secar a tua roupa se precisasse de uma temperatura tão grande. Nem no deserto a temperatura chega a essa quantidade de energia envolvida. Então lembra sempre, evaporação, passagem do líquido para o vapor, mas sem uma necessidade de grandes quantidades de temperatura. Por isso que em dias muito quentes, quando tu olha contra o asfalto, tu enxerga o ar tremulando. Parece que o ar está tremendo. Na realidade é a água do solo que está evaporando para ir em direção à formação das nuvens e, enfim, formar o ciclo hidrológico da água também. Já a calefação e a ebulição têm perfis diferentes. A ebulição pode ser lida como a fervura da água, quando a água ferve. Essa sim necessita de uma temperatura muito maior em relação à evaporação, pois eu vou lidar com todo o sistema material sob um aquecimento em mesma temperatura. Ou seja, a gente necessita daqueles 100 graus Celsius para colocar toda essa massa aí sob aquecimento e toda essa massa num processo de transformação de líquido para gás. É o caso lá quando tu vai ferver uma água para fazer um alimento, enfim, cozinhar, usar ela no teu dia a dia. Já a calefação é um processo quase que instantâneo. Tu tem uma fonte muito quente de energia, muito quente em temperatura e uma quantidade de matéria muito pequena. Tá ligado quando tu faz, por exemplo, lá, uma comida num fogão a lenha, num fogão de chapa, e quando aquela gotícula de água da tampa pinga lá na chapa do fogão, instantaneamente a água deixa de ser líquido e passa para ser o quê? Vapor. Então ali aconteceu um processo de calefação. Da mesma forma lá, por exemplo, quando tu vai testar se o ferro de passar roupa, ele já está pronto para usar na roupa, O que tu faz? Tu dá uma testadinha lá com a tua saliva ali e faz o teste se o ferro já está no aquecimento correto. Então são processos onde tu tem uma fonte quente de calor e tu tem aí também uma quantidade muito pequena do teu sistema material, no caso da tua amostra de água. Agora que a gente já entendeu a diferença entre esses três modos básicos da substância da água sofrer a sua vaporização, a gente consegue fazer o processo reverso. Ou seja, agora a nossa água que chegou no estágio de vapor, se ela perder energia, se ela for resfriada, ela retorna ao seu estado anterior. Então quando a água de vapor passa para o estado líquido novamente, a gente diz que ela está sofrendo a condensação ou a liquefação. Então esse é um exemplo clássico quando tu abre a tampa de uma chaleira ou de uma panela, por exemplo. O que aquelas gotinhas de água fazem penduradas ali naquela superfície? Aquilo ali nada mais é do que o resultado de um processo de vaporização, ou seja, a nossa água virou vapor, chegou na tampa daquela panela, encontrou o contato com o meio externo, onde a temperatura é mais baixa, é menor. Então a água resfria, perde energia e volta ao seu estado líquido. E aí, então a transformação desse vapor em líquido transforma aquela água, em gotícula que fica ali pendurada na tampa da sua panela. Se a nossa água aqui, usada como referência, continuar perdendo energia, o estado líquido que ela atingiu, vai voltar ao seu estágio anterior. E o estágio anterior do líquido é o estado de maior agregação, ou seja, o estado sólido. Aquilo que comumente a gente faz quando vai fazer a formação do gelo, Então a gente tem um processo aí de solidificação. Ainda existem dois processos onde não há passagem pelo estágio de líquido. Para algumas substâncias,
A passagem é direta do estado sólido para o estado gasoso. Isso vai acontecer, por exemplo, para substâncias como a naftalina e a cânfora, por exemplo, o iodo. Eles passam do estágio de sólido para o estágio gasoso sem intermediário líquido. Então a gente não pode dizer que eles sofreram aí nem fusão, nem vaporização. Eles vão sofrer o que a gente chama de sublimação e o retorno desse processo, ou seja, quando o gás desse material voltar a ser sólido, a gente vai ter a dita ressublimação. Para finalizar esse nosso entendimento, é preciso que tu saiba o seguinte: a nossa fusão, a nossa vaporização e a nossa sublimação são processos que aconteceram via absorção, ganho de energia. E esses processos que ocorrem via absorção e ganho de energia, nós vamos chamar de processos endotérmicos, ou seja, englobamento de energia para que haja a transformação. Já para processos como a condensação ou liquefação e a solidificação junto à ressublimação, esses três processos ocorrem como? Com o processo de liberação de energia, perda, dissipação dessa energia. Então aí a gente vai ter um processo com que energia para fora, então processos exotérmicos, Então lembra do prefixo ex, Se tu tem um ex-namorado, uma ex-namorada, tu quer essa pessoa presente na tua vida? Não, jamais. Então para fora, Exotérmico, para fora, energia liberada. Uma coisa muito importante é a relação entre o ponto de ebulição de uma substância e a altitude, quer dizer, a condição de pressão do local onde tu está realizando o aquecimento dessa substância. Quanto maior for a altitude do local, ou seja, quanto maior for a altura daquela região em relação ao nível do mar, menor vai ser a pressão atmosférica. Ou seja, com menor pressão em relação à sua maior altitude, a gente vai ter aí um menor ponto de ebulição. À medida que a gente vai subindo a escala geográfica, então à medida que vai aumentando a altitude, a altura relativa dessa região, a pressão atmosférica vai diminuindo. É comum de tu ouvir por aí, principalmente nos jornais esportivos, que os atletas de uma determinada região devem ir com algumas semanas de antecedência para sua preparação em locais mais altos em função do ar rarefeito. Esse ar rarefeito, na realidade, é um simbolismo, um significado, um sinônimo de ar pouco concentrado, quer dizer, pouca quantidade de oxigênio disponível naquela região. Para pessoas que ali moram, é tranquilo porque o seu sistema biológico já está acostumado com aquela quantidade de oxigênio disponível. Já para pessoas, por exemplo, que vêm de uma região mais baixa, de menor altitude, há uma diferenciação em termos de adaptação respiratória. Então, por isso que os atletas devem ir para se preparar não só com reconhecimento de campo, mas também com o reconhecimento daquele ambiente com menos característica em termos de oxigênio, menos quantidade, concentração de O2. Agora imagine vocês que, por exemplo, uma substância, para deixar de ser líquida, ela tem que vencer a imposição da pressão atmosférica que atua contra ela. Então, quando a gente está aquecendo uma substância, ela vai agregando, ganhando energia, até que ela atinge uma energia igual ou superior à exercida pela pressão atmosférica. E aí, finalmente, ela consegue virar gás. Então eu vou colocar vocês em duas condições, ok? Vamos lá? Se tu pensar numa cidade que tem uma altitude baixa, a pressão numa cidade de altura menor, ela é maior. Eu tenho mais pressão atuando sobre uma região mais baixa. Já para altitudes maiores, quanto mais alta for essa região, menor vai ser a pressão. Então agora tu coloca essa nossa substância, por exemplo, pode ser a água, nessas duas condições. E aí eu te pergunto, onde que a água vai evaporar com mais facilidade? Lembrando sempre que o quesito decisivo nisso é o seu enfrentamento contra quem atua contra ela, ou seja, contra a pressão atmosférica. Em uma região mais baixa, a pressão é maior. Então a resistência da água virar gás é maior, ou seja, ela vai precisar acumular uma quantidade de energia muito maior para conseguir virar gás. Então aí a gente vai ter o que a gente chama de ponto de ebulição da água sendo maior em razão de eu precisar de uma quantidade de energia maior para que a água vaporize nesse processo.
Já em altitudes maiores, onde a pressão atmosférica é menor, nós temos uma resistência menor a ser vencida. Então a água necessita de uma quantidade um pouco menor de energia aí para conseguir formar o seu estado, né, na forma de vapor. Em resumo, quanto menor a altitude, quanto mais baixa for a cidade, maior a pressão atmosférica atuando e maior será o quê? O ponto de ebulição dessa substância. Já para cidades com maior altitude, maior altura em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica e, consequentemente, menor também será o seu ponto de ebulição. O ponto de ebulição dessa substância aí vai ter uma quantidade menor de energia. Vamos pegar Brasília e o Monte Everest. Em qual desses dois locais você acredita que a água vai sofrer aí uma ebulição com mais facilidade, ou seja, vai ter uma temperatura de ebulição mais baixa? A temperatura de ebulição vai ser menor no Monte Everest, porque no alto dos seus 8.848 metros de altitude, isso faz com que a pressão da gravidade lá em cima seja menor, ou seja, o ponto de ebulição nessa altitude também vai ser menor, fazendo com que a água entre em ebulição lá no Monte Everest. Se fosse aquecer uma chaleirinha de água lá, né, ela entraria em ebulição em 71 graus Celsius. Já em Brasília, por exemplo, que a gente tem uma altitude de 1.172 metros, a água vai ferver, entrar em fervura, entrar em ebulição aí já em torno de 93 graus Celsius, né? Próximo ao que a gente conhece como padrão, que é a temperatura de ebulição da água próxima aos 100 graus Celsius aí, que é a nível do mar, né? E para contextualizar e finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um fenômeno conhecido principalmente no sul do Brasil, que é a geada. A geada é um fenômeno que acontece no inverno no nosso país. Então, quando que vai ter a formação da geada? A geada vai acontecer quando as temperaturas mais próximas ao solo estejam menores, por isso no inverno. Como que acontece esse fenômeno? Como que vai haver a formação daqueles cristais de gelo? Quando vocês olham fotos desse fenômeno, vocês olham os campos cobertos por uma manta de água na forma sólida, né? Então aquele campo branco de gelo que vocês observam aí em fotos, revistas e jornais. Então, como eu falei para vocês, a geada é um processo formativo. Então vamos estabelecer o seguinte: quando uma pessoa mais antiga disser para vocês que a geada cai, é um erro de vocabulário, porque a geada se forma, e se forma a partir daquilo que a gente abordou na nossa aula de hoje, a partir das transformações da matéria, em específico da água. Então a água presente no solo recebe energia do sol e vai sofrer o seu aquecimento. Então ela sofre o quê? Evaporação. Então é um dos processos de vaporização lá que a gente comentou. Então a água do solo evapora, ela sobe, né? Então ela sai tanto de dia quanto de noite do solo na forma de vapor. Então é que a diferença básica é que à noite esse vapor de água que sai do solo encontra uma temperatura mais baixa, ou seja, ela vai perder energia e vai voltar para o seu estágio anterior, ou seja, ela volta para a forma líquida. Então aí a gente já tem a formação do orvalho, o conhecido também sereno. E esse orvalho, esse sereno, aquilo que deixa a grama, as folhas, a superfície dos carros molhadas, né? Então pode se transformar em gelo se a temperatura estiver muito próxima aí a 0 graus, quer dizer, em condições de inverno, em condições onde a água vai ser solidificada. Então, exposto por muito tempo, o orvalho acaba se solidificando, e a solidificação desse orvalho aí a gente caracteriza como um processo, um fenômeno chamado de geada, principalmente nos estados do sul aqui do nosso país. Então era esse o nosso recado da nossa primeira aula aqui no Química no Contexto Enem. Espero ter colaborado com vocês de certa forma, e a gente se encontra para os próximos bate-papos aqui sobre essa ciência maravilhosa que é a química. Vamos reagir, vamos produzir, te espero para a próxima aula.